Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, essa semana aí, não tinha planejado isso, mas eu tive uma provocação aí. Às vezes a pessoa ela nem sabe o que que ela fez, mas me deu uma vontade de falar sobre isso, né? E eu resolvi gravar um vídeo aí, cara, porque esse é um assunto muito sério. A gente tem que abordar isso em algum momento da nossa vida, né? Então vamos lá. Mas primeiro, para começar, vamos apresentar. Eu sou o José Dávila, trader de Forex, cripto, B3, commodities e o que mais vocês quiserem imaginar, eu opero, tá? Então vamos lá, antes do vídeo começar, me segue aí no canal, dá aquele joinha, deixa aquele comentário bacana pra gente, que a gente está precisando também, tá bom? Então olha só o que aconteceu essa semana, galera. Essa semana, um mentorado, ele mandou uma mensagem no nosso grupo do Telegram, tá? E aí ele dizia o seguinte: eu apanhei tanto nesse mês em mini dólar e principalmente em mini índice que estou com receio de entrar nas operações. Hoje, incrivelmente, o mini dólar deu todos os trades bons. Terei feito uns 50 pontos, algo muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz em um dia. O medo é uma merda. Então é isso, galera. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? É sobre o medo no trading, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Se vocês não nunca sentiram medo no trading ainda, vocês estão chegando agora, enfim, não se preocupem, vocês vão ter esse medo algum dia, tá? Não é privilégio nosso, não é exclusividade, não é não é só para poucos privilegiados, tá, galera? O que está acontecendo com esse meu mentorado aí? Já vou também, né? Não vou te identificar aí, cara. E desculpa que eu não te mandei a resposta ali, mas é porque eu precisava fazer isso em vídeo, cara. Eu acho que muita gente passa por isso, muita gente passa por isso mesmo, tá? Então, me desculpa aí, cara, que eu te deixei sem resposta aí, mas é porque tinha que ser assim mesmo, tá bom? Então, cara, às vezes a gente está operando aí e a gente vem numa sequência de loss, né? Eu vou falar bem a verdade, assim, a maioria das pessoas que procuram algum tipo de conteúdo educacional, as pessoas que procuram ajuda, né? Pessoas que buscam mentoria, né? Galera, ninguém chega no mercado financeiro e diz o seguinte: quero, gosto dessa vida de mercado financeiro aí, tô a fim de aprender. Vou procurar um professor. Não, galera, isso não acontece. Isso aí é só no conto de fadas mesmo, tá? A vida real, como a grande maioria dos que estão assistindo esse vídeo agora, é que o pessoal entrou no mercado financeiro, depositou aí 50, 100, 500 reais, que seja, né? Quantidade mínima possível, e começaram a tomar loss, e viram que o negócio é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, na verdade, né? E aí sim resolveram buscar conhecimento, buscar auxílio, né? Todo mundo chega no mercado financeiro achando que, vai subir, vou comprar, né? E a gente sabe que as sutilezas são muito maiores do que isso, né? As coisas às vezes são muito mais complicadas. Então, realmente não é tão simples quanto parece, tá? O medo é uma emoção que ela vai aparecer. Você tá aí, putz, cara, passou a semana inteira sendo estupado, passou a semana inteira tomando loss, né? Sexta-feira vai operar com que cabeça, né? Sexta-feira vai operar, operar igualzinho, como se tivesse. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que as coisas são um pouco mais complexas, né? Não vou usar a palavra complicado porque não é complicado.
mas é complexo. Então, é algo que não é simples e precisa ser trabalhado. Então, primeira coisa, a gente tem que entender por que que a gente está com medo. Por que que a gente está com medo? O medo, ele é uma emoção muito primária, né? Tô aqui procurando nos meus livros ver se eu acho aquele livro daqueles caras, mas ele não tá aqui, cara. Não tá aqui. Ué, onde será que tá meu livro? Será que eu deixei espalhado pela casa aí e perdi, né? Tem aquele livro lá, cara, do Prêmio Nobel de Economia, que não era um economista. Como é que era? Até vou botar aqui no Google, galera. Esqueci o nome do Nobel Economia, Finanças Comportamentais. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Tá aqui o cara da psicologia das finanças comportamentais, tá? Livro Daniel Kahneman. Cara, o Google dá cada coisa aqui, né? Rápido e devagar. Cara, cadê meu livro, meu? Será que eu emprestei? Tá, vamos lá. Volta pro vídeo, José. Então, cara, o Daniel Kahneman, ele fala no livro dele, cara, que a gente tem aí um cérebro reptiliano, tá? Que é o cérebro que vai lidar com esse tipo de emoção, de medo, de sobrevivência, na verdade, né? Então, esse cérebro reptiliano ele vai cuidar da nossa sobrevivência e ele vai acionar os mecanismos dele de modo a preservar a nossa vida. Quando a gente está operando, a gente tem este mecanismo acionado, galera. Por mais incrível que possa parecer, a gente tem este mecanismo reptiliano. Por mais que a gente esteja desenvolvendo uma atividade extremamente intelectual, que é o trading, a gente está sendo extremamente analítico, só que quando a gente fala em perder dinheiro, é o sentimento de medo mesmo, é sobrevivência, infelizmente o nosso DNA ele foi sendo moldado desta maneira, né, para garantir a sobrevivência da espécie. Eu não posso ser pobre, porque se eu for pobre, eu não vou reproduzir e não vou garantir o sucesso da minha espécie, da minha linhagem genética, né? Então, tem todo aí um estudo sobre esses tipos de sentimentos enquanto a gente está operando, onde isso é finanças comportamentais, tá? É como o nosso comportamento ele interfere nas nossas decisões em relação às finanças, tá? Nossas decisões financeiras. Tá, José, mas o que que a gente faz para combater o medo, então, agora que a gente já sabe de onde veio o medo? Bom, primeira coisa, galera. Primeira coisa que eu vou falar por mim, tá? Conhecimento, estudos, tá? A gente tem que saber quando a gente opera um trading system bem definido, um operacional bem definido, tá? Perdão, ele tem uma vantagem estatística. O que que significa isso? Significa que o meu operacional é perfeito? É a prova de falhas? Não. Significa que ao longo do tempo, eu tenho uma vantagem estatística. Ao longo do tempo, se eu seguir todas as regras do meu profissional, eu devo ficar positivo, eu devo fazer dinheiro, certo? Muito bem. Por que que eu estou tomando. Por que que eu estou com medo? Eu estou tomando um monte de stops, tá?
meu mentorado aí, brother, não estou falando especificamente isso de você, tá? Mas aí vamos entrar num assunto bem abrangente para todo mundo. Por que que eu estou tomando tantos stops? Eu não estou seguindo o operacional? Pode ser. Eu sei as regras do meu operacional, mas quando chega na hora de apertar o botão, eu duvido? Pode ser também. Eu estou inseguro. Bom, então eu não confio no meu operacional. Pode ser também, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, buscar conhecimentos. Então, a gente conhece um monte de gente que usa aquele mesmo operacional e está fazendo dinheiro. Por que que não funciona comigo? Bom, pode ser simplesmente porque o operacional, naquele momento, está numa fase negativa, tá? Qual que é a nossa vantagem estatística do operacional? Eu sei que no longo prazo eu vou ficar positivo, tá? Só que esse longo prazo, às vezes eu posso tomar, sei lá, cara, vamos ser bem pessimistas aí. Vou tomar 20 stops na sequência, tá? Putz, quando chegar naquela hora de abrir a operação, eu vou ter medo, né? É verdade. Eu vou ter medo por quê? Porque eu começo a duvidar do operacional, eu começo a duvidar da minha técnica. Então, como é que a gente para de duvidar da nossa técnica? A gente faz reforço positivo, tá? A gente faz reforço positivo. A gente começa a pegar gráfico passado aí e faz o que o pessoal chama de backtest, né? Ou você simplesmente começa a analisar o gráfico passado e olha, seguindo as regras do seu operacional, seja ele qual for, se cada vez que o operacional deu sinal, a operação foi boa ou foi ruim, né? Se você está fazendo um operacional bom, na maioria das vezes, as operações deveriam ter dado gain, né? É isso que a gente busca no nosso operacional. Beleza. Então, tá aí uma ferramenta para a gente ganhar confiança. Backtest e fazer análise. Deixa eu ver o que estão mandando aqui, cara. Desculpa, desculpa a interrupção aí, galera. Tá? Então, como é que a gente faz? Tá? Primeiro, a gente vai fazer os backtests. Segundo lugar, tá? A gente vai ter que criar uma coragem aí, vinda, sabe-se lá de onde, né? Sabe só de onde a gente vai tirar essa coragem para operar como robô. O que é operar como robô? Inclusive, esse é um assunto também a gente falar mais vezes, né? Sobre as operações automatizadas aí. O que é operar como robô? É a gente seguir a regra do trading system, independente de como a gente esteja saindo, tá? Putz, tomei 30 stops. Tomei 30 stops. Beleza, vamos abrir de novo mais uma operação. Deu sinal, vou entrar. É difícil, tá? É difícil. Mas aí tem que se esforçar, galera. Tem que tentar combater isso. E a gente só vai combater esse tipo de medo, esse tipo de sentimentos, fazendo, apertando o botão, tá? Ah, eu tô com medo, cara, porque eu já tomei aí 50 stops em março de 2025 eu já tomei 50 stops. E eu já não tenho mais grana para perder no trade. Tá, também pode acontecer, né? É, primeiro, a gente tem que tentar reduzir essa posição ao máximo possível, tá? Para quem me segue aí nas redes, tem os Turtle Traders, né? Os Turtle Traders, então eles tinham uma regra que quando eles perdiam 10% de capital, eles começavam a reduzir o tamanho de operação, tá? Então,
Se os caras entravam aí com 1% de capital, eles começavam a entrar com meio, tá? Por quê? Porque se você eventualmente tomar stops, eles não vão te machucar tanto, tá? Ah, mas aí eu vou fazer menos dinheiro. É verdade. Só que você vai estar construindo a confiança que você precisa para operar com qualidade, tá? Chega um momento em que não importa o dinheiro que você está fazendo. Você não está tentando recuperar a conta. Você está tentando fazer reforço positivo. Então, independente do dinheiro, uma vitória é uma vitória, né? Então, independente se eu vou fazer R$ 20, US$ 50, né? Independente de quanto, eu vou fazer US$ 1 só. Vou abrir um trade pequenininho aí para fazer 80 cents. Tem gente que opera com 0,01 lote no Eurusd. Né? Se o cara fizer uma operação muito longa aí, vai dar US$ 10, US$ 20 que seja. Mas é o jeito, galera, é o jeito. É o jeito para reforçar a expectativa positiva que a gente tem no nosso personal, na nossa habilidade. A gente tem que construir confiança, operar com confiança, né? Tá aqui olhando, continuo procurando meu livro, cara. Tô atordoado aqui que não tô vendo meu livro. E tem o Trader Disciplinado aqui, né? Do Mark Douglas, que ele diz o seguinte aqui, ó. Desenvolver atitudes ganhadoras. E aí o Trading the Zone está logo em cima e diz assim, atitude mental do trader de sucesso. Então, tudo está na mente, galera. Tudo está no mindset. Tudo está em como a gente encara o mercado. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso, galera? O que eu quero dizer com tudo isso? Aquela velha história, aquele velho jargão, assim. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E, vou falar, cara, tem o Barão Trader, né? Barão, beijo pra você, te adoro, tá? Cara, o Barão, ele fala, tem que ser macho, sabe? Tem que ser pau duro. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, tá, galera? Assim, ó, tem que enfrentar esse medo aí, tem que ir com coragem. Por quê? Porque quando vier a operação boa, quando vier aquela fase que o trading system ele está infalível, que a gente vai acertar 5, 10, 30 operações na sequência, sem tomar stop, né? E acontece também, né, galera? A gente deixa passar as oportunidades por medo de tanto stop que a gente já tomou, tá bom? Então, recapitulando aí, galera. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Busquem hábitos positivos aí, busquem fazer o reforço positivo, busquem é, ter a certeza dentro de vocês de que o operacional está correto, que vocês estão operando da maneira correta, né? Para não deixar o medo afetar vocês. Estou com muito medo, Zé, muito medo. Reduzo o tamanho da posição. Tá? Ah, cara, e às vezes estou operando aí, já perdi uma grana, mas eu opero no Brasil, eu opero mini dólar, né? E, cara, quando eu comecei um stop do mini dólar aí, um candle era 3 pontos. Né? Hoje, quando o cara pega aí o comecinho da manhã no mini dólar, 15 pontos. Né? Galera, 15 pontos um candle é muita coisa, R$ 150, né? Tem gente que tem gente que não consegue, né? Não tem como realmente mesmo, tá? Tem alternativas para isso também, para operar com custo menor aí. Não vou abordar isso agora. Quem quiser me procure, que eu falo como operar mini índice, mini dólar de maneira um pouco mais barata. Tem jeito, tem solução também, tá, galera? Só que assim, bah, tô indo muito mal no trade. Tirem férias, tá? Eu não me lembro se foi o Jesse Livermore agora que fala que
O tempo, ele é amigo do trader. Então, na verdade, ele fala isso sobre vários aspectos, né? Ele fala que quando você tem uma operação boa, para você deixar ela rolando, né? Mas ele também fala que às vezes é bom ficar longe do gráfico um pouco. Às vezes faz bem. Tire uma semana. Tá uma maré ruim, tá aí tomando stop um atrás do outro, desliga, desliga. Fica uma semana sem olhar gráfico aí. Fica uma semana só de boa na lagoa, né? Só relaxando, cuidando dos outros afazeres aí, que a vida da gente também é cheia de coisa, né? E depois voltem, tá? Depois voltem a operar. Vocês vão ver que o medo vai ter diminuído, não vai ter passado, não vai ter diminuído um pouco, né? Aquele medo, aquela ansiedade que a gente tem, né? As coisas vão estar um pouco mais ideais para a gente operar, tá bom? Então, estudo e tempo de descanso, tá? Fechou? Brother, desculpa de novo aí que eu realmente demorei para responder, mas esse vídeo aqui é para você, tá? Desejo todo o sucesso do mundo aí nessa tua longa carreira de trader que tá pela frente aí e vai dar tudo certo, tá bom? Chega de ter medo, aperta o botão. Eu sei que você sabe. Se você não sabe, revisa conteúdo, tá? E bola pra frente, tá bom? Gostei muito de fazer esse vídeo. Valeu!